profeta, na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 45, ele disse: porém, Jesus sim a tinha. Ele era a palavra e tinha fé que sucederia o que ele dizia. Disse: muito bem, traga-o aqui. Até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com seu poder. Porque foi assim, ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada, porque é que ele confiou no que era. Confiou em saber que ele era a palavra e tinha fé em Deus, quem também fez a ele a palavra. Ele foi Deus, a palavra, e a palavra estava nele, e isso lhe deu fé, porque ele entendeu sua posição. Ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria estas coisas. E então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Se Jesus teve que confiar no que ele era, no que Deus havia feito, nós não temos que confiar no que Deus tem feito de nós? Nós não estamos confiando em nós mesmos. Isso é Escritura. Posso todas as coisas em Cristo. Estaremos confiando em Cristo, confiando no que Ele tem feito de nós, confiando no lugar que Ele tem nos colocado. Que lugar que Cristo tem te colocado? Que lugar que Ele tem colocado cada pastor? Que lugar que Ele tem colocado cada membro desta igreja? Tem colocado no corpo místico de Jesus Cristo. Tem colocado nessa posição de filhos. Agora você pode olhar e falar: mas eu sou tão fraco para poder confiar nisso. Se Paulo olhasse para ele, ele olhava e falava: miserável homem que sou. Mas quando ele olhava para o Paulo que estava ali dentro, a conversa era diferente. Ele sabia que ele não era um miserável, que ele não era um fracassado, mas que ele era um filho de Deus. Aí ele passou por Romanos 8. Nós carregamos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza humana, a natureza herdada por pai e mães, mas também temos uma natureza divina, uma natureza celestial. E é essa natureza que tem que nos dominar. É nessa natureza que nós temos que descansar. Nessa natureza você pode confiar nela. Não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Vamos chamar heróis da fé e perguntar para eles o que Deus fez com eles. Olha Hebreus capítulo 11. Abraão não confiava em si. Ele sabia que dependia de um poder de Deus para ter aquele filho. Ele nunca confiou em si próprio. Cada vez a coisa estava ficando pior, mais impossibilitado, mas ele sabia que ele podia confiar em Deus, que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. E nós sabemos que Deus é capaz de cumprir a promessa que Ele fez para esta igreja, a promessa que Ele fez para esta noiva: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele prometeu: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
Ele prometeu nos levar, irmãos. Não é que nós vamos porque não damos conta, não é porque nós somos capazes, não. Eu vos levarei para mim mesmo. É Deus que vai nos levar, é Deus que está nos aperfeiçoando através desta mensagem, através deste quíntuplo de Efésios. A obra é do Espírito Santo. Deus quer nos encontrar no posto do dever. Pastor Joaquim falava, Deus quer te encontrar lutando, Deus quer te encontrar esforçando, mesmo rastejando, mesmo entrando como um gin, dizendo: Jesus, aqui está o gin. Deus quer te encontrar desta forma, porque em um momento desses, o poder desce. Em um momento, aquilo que você tem ouvido é vivificado. Em um momento, aquela fraqueza é vencida. Em um momento, aquele pecado cai por terra. Porque a palavra que sai deste púlpito, ela não fica vazia. Há um poder aqui. Há um poder para mudar vidas. Há um poder para transformar. Agora nós temos que aceitar. O profeta disse: o que Eva rejeitou, nós aceitamos. Eva rejeitou a palavra, mas nós abraçamos a palavra. Nós temos pegado e colocado ela no coração. Nós temos guardado ela como aquela brincadeira de guardar o anelzinho bem guardadinho. Uma mensagem igual hoje de manhã, você guarda no coração. Porque lá na frente, numa encruzilhada, lá na frente em uma decisão, você vai precisar do que você ouviu. E o profeta diz: não podemos nós confiar no que Deus tem feito por nós. Ele tinha fé no que ele era. E você é crente. Você tem que ter fé no que você é. Você é um crente. Nós não somos incrédulos. Incrédulos é aquele que não crê nesta mensagem. Nós temos falhas, nós temos fraquezas. Mas nós ouvimos hoje de manhã, pastor Sebastião Machado já comentou, nos comentários divinos da vida de Abraão, não foi mencionado os seus erros, não foi mencionada as suas fraquezas, foi mencionado a sua fé, foi mencionado a sua existência, foi mencionada a sua perseverança, de continuar crendo até que a palavra foi materializada na sua vida. E nos nossos comentários divinos, no comentário divino da sua vida, no comentário divino da sua vida. Mas esta fé, irmãos, que nós temos, não é outra fé a não ser a fé de Abraão. Possuindo as portas do inimigo. E aquela mesma fé que estava em Abraão, entra no crente. Nós vimos aqui, você é um crente. E você tem essa fé de Abraão no seu coração. Você tem essa confiança de não voltar atrás, de não desistir, mas de ser perseverante no que é correto, perseverante na fé. E a mesma fé que estava em Abraão entra no crente, não importa o que aconteça ou quão contrário. Essa é a hora de provar que a fé de Abraão está ali dentro, é na hora dos ventos contrários. É na hora que a oração de Abacuque começa a cumprir na nossa vida. Quando você olha que está em aperto, quando Abacuque fez aquela oração da alma, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas. Que hora Jó, quando estava em cinzas, rapando aquelas chacras, mas a fé de Abraão estava ali dentro, a fé de Deus estava ali dentro. Satanás estava olhando a casca, mas Deus estava olhando dentro daquela casca machucada, cheia de chagras. E ele pôde dar uma resposta para Satanás: mas eu sei que meu Redentor vive. Nós podemos estar todo machucado por fora, por lutas, mas nós temos esta resposta dentro de nós. Haverá uma transformação, haverá um grande batismo, que nós seremos envolvidos a tal ponto que encontraremos o Senhor nos ares. Satanás pode ficar furioso tanto que ele pode. Ele pode machucar um, machuca outro. Mas os eleitos de Deus, predestinados de Deus, é como o crente Abraão, está seguindo em frente, está na marcha da vitória. Continua, vem ventos, vem lutas, mas está rumo à perfeição. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você está sendo aperfeiçoada, irmã. Você está sendo aperfeiçoado, irmão. E para ser aperfeiçoado, você tem que sofrer um pouquinho. Para ser aperfeiçoado, a oração de Abacuque vai cumprir na sua vida. Mas será aperfeiçoado. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente. Então você tem essa fé. Não importa o que aconteça. Não importa o que o inimigo diga. Não importa quão difícil esteja o seu problema, quão difícil esteja, quão enfermo você esteja, quão contrário, o crente segue em frente, crendo nas promessas, na palavra de Deus. Os espias retornaram e disseram: isto é loucura tentar, não há necessidade de ir mais adiante. Porque aquelas pessoas lá são gigantes, e eles são tão grandes, governos, e eles têm lanças, e ora, nós até mesmo parecemos gafanhotos aos lados deles. Eu não sei, mas estou convencido a crer que Josué era um baixinho, simplesmente um pequeno companheiro, e eu posso vê-lo pular em cima de uma espécie de caixa e dizer: varões, irmãos, e para 2 milhões de pessoas, somos mais do que capazes para tomá-la. Ele estava dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Somos mais do que capazes de tomá-la. Por quê? Lá estava uma semente de Abraão. Deus deu a promessa. Esta foi sua possessão. Deus deu a promessa, não importa qual fosse a oposição. A verdadeira semente de Abraão disse: nós podemos tomar isso porque Deus nos deu. Deus nos deu. Os céus nos pertencem. Nós somos os habitantes da Nova Jerusalém. Ela está pronta te esperando. O profeta diz que ela está pronta, os anjos estão voando, esperando os habitantes dela entrar por aquelas ruas gloriosas. Compensa sofrer por este evangelho, compensa lutar, compensa entregar a sua vida. Há uma recompensa nos esperando.
Você foi predestinado para isso, irmão. Você é um atributo de Deus, um pensamento de Deus. Você é um genes de Deus. Você faz parte disso. Você faz parte do Evangelho. Por isso que nós não temos dificuldade de crer. É algo que está nos encaixando conosco. A palavra sai daqui e encaixa com você aí, ó. Ela casa. O profeta falou sobre aquela lavanderia do chinês. Ele diz que eles foram para os Estados Unidos e não sabia falar inglês. Então montaram a lavanderia e eles pegavam um papel e rasgavam de certo modo. E aquele cliente levava ali as suas roupas e eles entregavam um pedaço daquele papel. E quando ele voltava, aquele papel do cliente com o papel da lavanderia tinha que casar certinho, se encaixar. E isso é o eleito com a palavra de Deus. Deus aí dentro com Deus indo daqui, ó. E se encaixa. Não importa qual fosse a oposição, a verdadeira semente de Abraão disse: nós podemos tomar isso porque Deus nos deu. Aí está a igreja do Deus vivo. Não me importa o que os outros dizem, ou o que o médico diz, ou qualquer outra coisa, o que o incrédulo diz. Somos mais do que superiores